Economia com ela, Juliana Rosa. Vem cá. Olha, tô vendo a Juliana Rosa, que bom. Quem estiver Hoje acompanhando sem pelas redes Bob. sociais, hoje sem Bob. Mas sem Bob e sem falar do Bob também, né? Você vai falar do Bob Não, hoje ou não, não? a gente vai ter que falar do Bob também, Um né? Coitado, pouquinho. né? Porque Entendi. ele é o cara que, coitado, a gente tem que falar dele todo dia, né? Coitado, pô. Como assim, coitado? Tá lá fazendo o trabalho dele, tá lá presidindo o Banco Central, fazendo o currículo. Coitado? Ah, não é coitado, não. E outra coisa, quando convidaram, ele aceitou. Não é que ele foi. Alguém falou, você tem que ir pra lá e é agora, sabe assim? Quando você deu bronca no teu filho e falou assim, menino, agora, já pro quarto, sabe? É, aí Agora é aguenta, diferente. né? Já pra presidência do Banco Central! Faz a reunião do Copom! E aí, Juliana, novidades Ai, sobre não é mole, inflação? O não. que você tem para contar? Pois é, a pressão vai continuar, né, Oineg, em cima do presidente do Banco Central. E boa tarde para o nosso ouvinte, para a Débora, Boa para o Pado e para tarde. o pessoal que está com a gente. O número da inflação divulgado hoje veio abaixo do previsto, diminuiu, e é uma inflação que vai aos poucos cedendo. O número de abril, que foi divulgado hoje, é aquela prévia da inflação oficial, o IBGE divulga até o dia 15. Então, a gente vai acompanhando a tendência até o fechamento do mês. E o IPCA 15, que vai até 15 de abril, diminui de 0,69% em março para 0,57% em abril. E o número, inclusive, diminui mais do que o previsto. E, principalmente, aqui quando a gente vai olhar o que está aliviando mais, é alimento. Isso é importante, porque comida pesa principalmente no orçamento da baixa renda. E então a gente vê dois movimentos importantes acontecendo na parte de alimentação. Um é os preços mundiais que diminuíram bastante, porque o mundo também está crescendo menos, lutando contra a inflação, tem risco de recessão nos Estados Unidos, na Europa. Então, a gente já vê, por exemplo, toda a parte de carne tem uma influência grande aqui de preços internacionais, de novo aparecendo com queda. Toda a parte de soja também, óleo de soja, que tem a ver com preços internacionais, com uma queda também que vem acontecendo mês após mês, cebola, batata. Do outro lado, o que está pesando mais é combustível. Teve aquela volta da cobrança de impostos federais e a gasolina é o item individualmente que mais pesou nesse resultado da inflação. Agora, Oineg, o que vale nessa discussão aí do Bob, né, do Roberto Campos Neto? É porque ontem ele ficou um tempão lá, 6 horas, falando no Senado Federal que a inflação está cedendo, mas é uma inflação que ainda está alta. Se a gente for olhar a inflação nos últimos 12 meses, ela vem diminuindo, mas não é uma tendência, porque a gente vai somar até metade desse ano, a inflação pode cair até para 3%. Vai ficar parecendo que a gente baixou muito a inflação. Porque quando a gente pega os resultados da inflação do ano passado, no meio do ano passado, teve deflação, que foi uma coisa artificial, porque o Congresso baixou os impostos de combustíveis e energia. E esse ano voltou, né, os impostos voltaram ao normal, era uma medida temporária por conta ali da alta do petróleo, tinha ali aquela discussão. Então, o que o Banco Central está olhando? Que mesmo diminuindo, a inflação esse ano vai fechar em torno de 6% pelas previsões, que é uma inflação ainda alta, é menos do que no ano passado. A gente chegou a bater 12% de inflação, mas a meta é 3%, mesmo que seja 4%, né, que tem essa discussão se vai mudar a meta, 6% ainda é uma inflação alta. E o risco, segundo o presidente do Banco Central, é que se baixa o juro antes da hora, a inflação pode ficar mais alta por mais tempo. Então, você tem ali essa discussão de já estamos vendo a inflação ceder, a economia também desacelera, mas qual é o momento em que vai ser possível começar a reduzir juros? Então, você tem aí um debate, semana que vem é reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, não se espera queda na semana que vem, já se questiona se ele pode dar alguma sinalização de queda em breve, em junho, o pessoal está achando que é mais segundo semestre, e a pressão política só vai crescer, Eneg, porque os números da inflação até metade do ano vão baixar, né, porque tem esse efeito estatístico também. Temos um mundo que está nos ajudando e temos também a agricultura, esqueci de falar do segundo ponto, que está muito bem no Brasil,
safra recorde, a gente está também numa oferta agrícola que está ajudando os preços de alimentos. Mas a gente ainda tem uma inflação que... eu estava falando agora há pouco com o economista, ele me falou uma frase boa, né? Que o processo de redução da inflação é um processo longo e penoso, mas é preciso perseverar, né? Porque a gente sabe que a inflação é muito cruel, principalmente para os mais pobres. Mas quando então você apresenta os dados do jeito que apresentou, quer dizer, a inflação vem caindo, como você mostra, a base de comparação é um dado, não vou dizer artificial, mas como você disse, ele tem ali uma componente que não é normal, que foi uma desoneração que depois virou oneração, e a inflação que interessa, que é a base anual, está apontando quase o dobro da inflação da meta. Então, quando as autoridades, tipo o presidente Lula lá fora, ou outros políticos ligados ao governo, vice-presidente da República, falam, e eles sabem que a inflação está projetada para 6% esse ano, e quando eles falam que já dá para baixar a taxa de juros porque a inflação está baixando, ou eles estão brincando com a gente, ou então já dá para baixar os juros. A impressão que me dá é que é um jogo político. Como disse o presidente do Banco Central, essa é uma discussão que tem que ser técnica, e você apresentou agora o seu lado técnico, não o seu pessoal, mas um lado técnico. 6% de inflação para esse ano. Se baixar os juros agora, a inflação não converge para o centro da meta. Pois é. É a verdade, né? E que é sempre politicamente a genie, né? O juro sempre vai ser criticado. E a gente está, nesse momento, realmente, sabe aquela coisa do ajuste fino? Qual é o momento da virada? Né? E aí começa essa pressão, porque é óbvio que as empresas estão sufocadas já passando no pós-pandemia, né? Tem muita empresa endividada, principalmente pequena empresa. O processo de ajuste inflacionário é muito dolorido, realmente. As famílias estão mais endividadas, o crédito está mais caro. Hoje o Banco Central divulgou, Ineg, eu fiquei chocada, não paro de me chocar, que a taxa do cartão de crédito aumentou pra caramba, a maior taxa em 6 anos, 430%. Como é que pode, né, um negócio desse? Então, é óbvio que é duro, está sendo duro conviver com esse juro alto. Ao mesmo tempo, é aquela coisa, não existe solução fácil, né? O mundo todo está também tentando puxar essa inflação para baixo, porque não existe crescimento sustentável sem inflação mais baixa. Então, é claro que você tem uma ansiedade normal também, obviamente, que se aproveita politicamente disso, mas as empresas, as pessoas estão pedindo, né, algum alívio para suas dívidas e tal, a economia já está desacelerando, né, os números de inflação vão cedendo, e aí começa aquela ansiedade de começar a ajudar a não derrubar tanto a economia, né? Qual é esse momento? Qual é essa virada? É um ajuste fino, né? Tem um economista que ele fala que tem uma frase conhecida, esqueci, acho que ele foi de um presidente do Fed, do Banco Central americano, que fala que a política monetária é o equilíbrio entre arte e técnica. Acho que a gente está bem nesse limiar, viu, né? E ali, qual é a parte agora? Técnica, arte, que às vezes é um limiar ali que aí cabe todo tipo de discussão, viu, nesse momento. É isso aí, vamos acompanhar. Economia é com você, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, beijo. Valeu, beijão.